Sem mais delongas, passamos ao próximo palestrante, que é o nosso colega doutorando Ronaldo Bastos, que é bacharel em Direito pela Faculdade Boa Viagem e especialista em Ciências Criminais pela Uniderp, mestre em Direito e, como disse, doutorando pela Faculdade do Direito do Recife, a UFPE. Ele vai tratar, como o nosso evento também tem esse viés de trazer reflexões sobre o direito ambiental, então ele vai trazer o tema sobre a cosmovisão indígena e biocentrismo no novo constitucionalismo latino-americano. Professor Ronaldo. Boa noite a todos. Primeiramente eu queria agradecer ao professor Lourenço, que me convidou mais uma vez a dar palestra aqui na Joaquim Nabuco. É muito confortante para mim estar numa mesa dessa, né, que eu conheço muito bem os dois palestrantes, fomos colegas em outras instituições. Fomos colegas na Faculdade de Direito do Recife, em momentos de pós-graduação, no doutorado e no mestrado. Então me sinto muito confortável. O professor Lourenço me chamou e disse que a temática era do meio ambiente. E meu doutorado, eu estudo novo constitucionalismo latino-americano, e é um paradigma jurídico-constitucional que envolve duas temáticas, basicamente: participação popular e o pluralismo jurídico a partir de uma jurisdição indígena. E eu vim falar um pouco desse segundo ponto. E como eu estou num congresso que tenta analisar a retórica e aplicar os mecanismos da retórica ao direito, e como esse tema do meio ambiente me é muito caro também, eu vou tentar unir essas duas perspectivas, né? Se a retórica, como é comumente aceito, e como disse o professor Martorelli Dantas, a arte de persuadir pelo discurso, né? O meu objetivo é mostrar como o discurso do ambientalismo, que eu vou chamar aqui de biocentrismo, influenciou na proteção constitucional do meio ambiente, na proteção constitucional e internacional da natureza. E como eu vou argumentar mais para frente, pouco me interessa se o discurso do ambientalismo é verdadeiro, pouco me interessa. A gente fala muito de aquecimento global, mudanças climáticas, e tem muitos cientistas também que dizem: o homem não tem a mínima capacidade de interferir no meio ambiente, certo ou errado, um lado ou outro. O fato é que o direito constitucional e o direito internacional, a própria filosofia do direito, se preocupou com as questões ambientais e começou a regular essas questões ambientais para proteger a natureza. E como eu vou mostrar, basicamente são 3 fases de proteção da natureza. Uma primeira fase que está lá atrás, década de 50 do século XX, em que não estava previsto na Constituição, mas a jurisprudência dava um jeito, porque com direito pode-se fazer tudo para proteger a natureza. Uma segunda fase, em que o meio ambiente já está regulado na Constituição, só que ainda temos uma visão antropocêntrica. Que tipo de visão é essa? A natureza serve enquanto ela servir para o homem. Se ela não servir para o homem, ela não serve. E na terceira fase, que é a fase mais avançada do ponto de vista, não cronológico, porque o Brasil ainda estaria nessa segunda fase, mas do ponto de vista, como diz João, qualitativo, a natureza não é um objeto alheio ao homem. A natureza é o próprio sujeito de direitos. Isso é muito novo e muito interessante. Talvez seja o começo de um novo capítulo da história do direito. Considerar a natureza como um sujeito de direitos, né? A natureza teria direito subjetivo, vê? Subjetivo vem de pessoa, então a natureza é uma pessoa, será? Então é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês, essa
evolução. E como eu disse, a gente vive uma cultura antropocêntrica. A cultura filosófica e a cultura ocidental é uma cultura antropocêntrica. O homem está nesse centro. A gente poderia voltar, mas eu não vou entrar nessa discussão retórica, mas a gente volta a Protágoras, quando o homem é a medida de todas as coisas, e depois da Revolução Socrática, que é uma revolução antropocêntrica, e depois do Renascimento, que é o renascimento de quê? De uma cultura antropocêntrica. A cultura antropocêntrica sempre foi predominante na nossa cultura ocidental. A gente pode até dizer, a gente teve um hiato no período da Idade Média, que era uma cultura teocêntrica, mas se a gente pega o cristianismo, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é o homem travestido de outra forma, né? Então, essa cultura antropocêntrica sempre esteve presente entre nós. Só que na década de 60 do século passado, como eu disse, começou a surgir uma série de teorias que contestavam essa ideia que a natureza é um objeto e a natureza está separada do homem. De um lado o homem, do outro lado a natureza. O nome dessa série de teorias, que foi criada por James Lovelock, que é um cientista, foi chamado de hipótese Gaia. Por que Gaia? Porque Gaia em grego quer dizer terra. Tem um velho livro de Nietzsche também, que fala sobre isso em outros termos, né? A Gaia Ciência. Então, a grande ideia de Lovelock é dizer isso, a Terra não é um ser inanimado, não é um objeto que está sujeito ao homem. Na verdade, a Terra é um ser vivo e inteligente. Ela própria regula a temperatura do planeta, ela própria regula a quantidade de espécies, a biodiversidade. E, para não se alongar muito nessa teoria que, como eu disse, pouco importa se ela é verdadeira ou não, o que importa é o grau de influência que ela teve na cultura constitucional. Ele vai dizer que daqui a milhares de anos pode ser que a Gaia, a Terra, ela expulse o ser humano, ela extinga o ser humano e o substitua por uma espécie mais inteligente e mais cooperativa. E essa estrutura científica trazida pela hipótese Gaia, ela se identifica com a cosmovisão indígena presente no novo constitucionalismo latino-americano. Que constitucionalismo é esse? É um constitucionalismo andino, ali na América Andina, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia. E lá, diferentemente de nós, os índios são maioria da população. Então, esse novo constitucionalismo foi influenciado muito pelas suas cosmovisões, pelas suas culturas. E como a gente vai ver no período mais avançado, considera-se que a proteção do índio é proteger por ricochete a própria natureza, né? Os índios, na verdade, eles não chamam de Gaia, eles chamam de Pachamama, que é a mãe natureza, né? Então, todas essas ideias, eu não me aprofundo muito na cultura indígena. Eu ganhei uma bolsa para estudar no Instituto de Altos Estudos Nacionais do Equador, onde eu vou ter possibilidade de morar com os índios para fazer até um estudo etnográfico sobre essas questões da jurisdição indígena. Mas o que importa é que essas ideias, tanto a cosmovisão indígena quanto a hipótese Gaia, influenciou os juristas na hora de proteger a natureza. E como eu disse, vivemos uma primeira fase que vocês podem encontrar na Constituição Italiana de 1948 e na Lei Fundamental de Bonn, a Constituição alemã, que é de 1949. Nessas constituições não havia previsão constitucional de proteção ao meio ambiente, mas jurisprudencialmente eles invocavam a proteção do patrimônio histórico, cultural, a proteção da saúde humana, e assim eles defendiam o meio ambiente retoricamente ou hermeneuticamente, para homenagear cada um dos dois. Mas o meio ambiente começa a entrar nas preocupações humanas. Aí a gente passa por uma segunda fase, que é, como eu disse, o meio ambiente ele entra na Constituição, o discurso é do meio ambiente, mas o discurso ainda é muito influenciado pelo antropocentrismo, e é a fase que o Brasil está. Mas voltemos mais. O meio ambiente entra pela primeira vez na Constituição da Suíça, de 1971. E depois muitas outras constituições, como a Constituição grega, finlandesa, portuguesa, espanhola, holandesa, brasileira. E depois entra na própria Constituição alemã com as conhecidas reformas de 94.
Então, o meio ambiente, ele agora tem proteção constitucional, e a gente sabe que, retoricamente, o ter status constitucional é muito mais vinculante do que não ter status constitucional. E eu digo retoricamente porque isso é hoje. Vocês que estão na graduação, vocês veem como o direito constitucional é importante, mas isso não tem muito tempo que o direito constitucional é importante. Na década de 40 do século XX, década de 50, o direito constitucional era tão desprezível do ponto de vista do público geral como a filosofia do direito. Hoje a filosofia do direito ainda carrega isso, apesar de ser muito importante, mas ela ainda carrega essa visão que é uma etapa da vida e nunca mais eu vou estudar. Triste do aluno que nunca mais retorna para estudar filosofia do direito ou teoria do direito, principalmente teoria do direito, né? Que você pode ser um excelente jurista sem saber filosofia do direito, mas sem saber a teoria do direito específica da sua área que você escolheu, meu amigo, você está complicado. E a Constituição brasileira, ela regula o meio ambiente, como vocês sabem, a partir do artigo 225, eu vou ler, porque depois eu vou comentar algumas partes para mostrar o quão antropocêntrica ainda é essa nossa visão. E depois eu vou comparar com a Constituição do Equador, que é um símbolo desse novo constitucionalismo latino-americano. Diz o artigo 225, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A gente já vê, a partir desses termos, todos, para homenagear o professor Lourenço, essa proposição universal afirmativa, né? Esse todos, quem são esses todos? Todas as plantas, todos os animais? Não, todos os seres humanos. E essa proteção das presentes e futuras gerações. Que presentes e futuras gerações são essas? Dos seres humanos. Não é de outro tipo de coletividade que se está falando nesse dispositivo constitucional. E a gente vê com uma série de decisões que representam isso. Se vocês pegarem aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 101 de 2009, em que o STF debatia sobre a importação ou não de pneus usados, se era benefício para o país essa importação de pneus usados, houve uma colisão de direitos fundamentais, de um lado a atividade econômica, previsto no 170, e de outro lado a ecologia, previsto lá no 225, e decidiu-se em prol da ecologia, porque as finanças não são... É preciso haver uma colisão de direitos e a ecologia, nesse caso, venceu os direitos. Mas um dos argumentos que foi relatado pela ministra Carmen Lúcia era o quê? Estamos protegendo a saúde pública. A saúde pública de quem? Dos seres humanos. E outras decisões do Supremo, como o Mandato de Segurança 22.164, como a arguição de ação direta de inconstitucionalidade 3540, em que nessa colisão de direitos fundamentais prevaleceu nesses casos a ecologia e a saúde humana. É sempre a saúde humana, não é o benefício do planeta em si. É o benefício do planeta desde que ele sirva de alguma coisa para os seres humanos. A própria ideia de geração de direitos, que vocês já devem ter noção, a primeira geração de direitos, aqueles direitos de liberdade, o Estado tem que se abster de intervir na vida do indivíduo. A segunda geração de direitos, os direitos de igualdade, o Estado tem que fazer determinadas prestações sociais para quem? Para o indivíduo. E a terceira geração de direitos coletivos e difusos, coletividade de quem? Dos seres humanos. Então, a cultura jurídica é uma cultura muito antropocêntrica. A cultura ocidental é uma cultura antropocêntrica. Talvez em países mais orientais não sejam tão clara essa formação da cultura antropocêntrica. Se a gente pensar em países como a Índia, não tem nem ideia de sujeito. Kant não entra na Índia, né? Tem aquela ideia de que você obedece uma história, né? Você tem um karma, né? E você tem um papel nessa história. E esse papel é pré-definido. Não tem liberdade de escolha, não tem racionalização do indivíduo, não tem subjetivação do indivíduo. Não há o sujeito transcendental. Kant não entra na Índia. Então, essa nossa cultura, e às vezes a gente tem a noção ou a ideia de que a cultura ocidental é a única cultura permitida no mundo, né?
E isso é muito complicado, principalmente quando a gente pensa em proteção do planeta, tendo uma visão antropocêntrica. A própria visão de desenvolvimento sustentável é uma visão antropocêntrica. É uma visão muito antropocêntrica. É claro que nessa segunda fase há melhorias. Se a gente pegar decisões do STF, como a ação direta de inconstitucionalidade 1856, que foi sobre as rinhas de galo, proibição das rinhas de galo, é uma decisão que tem menos cultura antropocêntrica, porque a prioridade é inibir a crueldade para com os animais. Então, a cultura antropocêntrica está menor. A cultura antropocêntrica foi descartada nessa decisão. Se a gente pegar a decisão sobre a farra do boi, que é uma festa do interior do país, que também fala sobre a crueldade dos animais, mas veja que rinha de galo e farra do boi é fácil quando se movimenta pouco dinheiro. Eu quero ver acabar a vaquejada. Eu quero ver acabar as touradas lá na Espanha. Não é tão simples, né? Bater em cachorro morto é muito fácil, né? E outra questão que vê que o Brasil ainda está na sua segunda fase é na relação que o Supremo Tribunal tem com a questão indígena, né? Que, como a gente vai ver um pouco mais para frente, a jurisprudência mostra que temos que dar autonomia total para os indígenas, porque são os indígenas que cuidam melhor do nosso planeta, pelo menos bem melhor do que a gente, branco e capitalista, né? E um caso paradigmático nesse sentido foi o caso Serra Raposa do Sol, em que se discutia lá em Roraima a delimitação das terras indígenas. E alguns detalhes dessa decisão são muito interessantes para a gente ver porque o Brasil ainda está nessa segunda fase, defesa do ambiente, mas, por outro lado, cultura antropocêntrica. Em primeiro lugar, o STF decidiu que os indígenas não possuem o território, ele possui as terras. E ele fundamenta por uma interpretação meramente gramatical da Constituição. É só quando está do seu lado, né? Só um parêntese aqui, a gente vê um debate muito grande na teoria da argumentação entre regras e princípios, mas se você prestar atenção, como defende João e defende os retóricos e hermenêuticos, primeiro a gente decide e depois a gente busca uma razão, uma justificação. Então, se você pegar regras e princípios, só são utilizadas porque a gente sabe a consequência de dizer que algo é uma regra e sabe a consequência de dizer que uma norma é um princípio. Então a gente pensa lá na frente e depois diz, não, isso é uma regra ou é um princípio. E daria muito pano para manga um estudo da contradição do Supremo na adoção de regras e princípios. Se vocês pegarem a decisão que recepcionou a lei de imprensa e o caso é o Wanger, num ele vai dizer, a imprensa pode tudo. No outro, ele vai dizer, não, a imprensa não pode tudo. E se vocês compararem as decisões dos ministros, você faz um artigo, um trabalho sobre regras e princípios maravilhosos, né? Ou maravilhoso. Então, voltando ao tema, a interpretação, a gente faz as interpretações e conectando com a retórica e a hermenêutica, a gente faz as interpretações que nos convém, né? Não há... o juiz não é forçado a fazer uma interpretação específica. Por isso que, às vezes, as decisões do STF e de outros tribunais são um samba do crioulo doido, né? Porque, às vezes, os magistrados, eles partem do mesmo pressuposto e chegam a decisões completamente diferentes. Às vezes, eles partem de pressupostos totalmente distintos e chegam à mesma conclusão. Às vezes, parece que eles falam antes de julgar. Parece. Então, primeiro, essa questão da posse. Só dá a posse para os indígenas e não o território. Tem algo por trás disso, claro, a exploração dos minerais. O subsolo é brasileiro, essa é a ideia do STF. E outra coisa que a jurisprudência defende, a jurisprudência internacional está muito consagrado, é a questão de toda intervenção no território indígena tem que ter consulta dos indígenas, para ver se eles aprovam essa consulta, eles aprovam essa intervenção, tanto de obra pública como exploração de minerais. O STF, como uma corte nacionalista que disse não, isso não tem nada a ver. Quem são os índios, quem são os povos originários para dizer o que a gente deve ou não fazer? Aí, dogmaticamente, hermeneuticamente, o STF faz uma distinção
para ele não dizer que está ofendendo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ele faz e dizer que está ofendendo também a Convenção 69 da OIT, que fala de consulta, ele faz, mas há uma diferença entre consulta e consentimento, né? Parece aquela distinção de Torquato Castro de pisar terapêutico e pisar ordinário, né? Só o pisar que nos interessa, né? Então, e por fim, essa decisão falou que os índios eles não são sujeitos de direito internacional. Qual é a função de dizer que a população indígena não é sujeito de direito internacional? Quem não é sujeito de direito internacional não pode denunciar o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, essa decisão talvez seja uma das decisões mais contrárias à legislação internacional e à jurisprudência internacional que nós temos. E aí chegamos na terceira fase, que é a proteção constitucional do meio ambiente, e o interesse está na proteção da natureza e não nos ganhos do ser humano. E é muito interessante que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem dois casos paradigmáticos nesse sentido, que é o caso Comunidade Manhagna Avas Tigni versus Nicarágua e o caso Povo Indígena Quichua Sarayaco versus Equador. Nesses dois casos, o Estado autorizou que empresas privadas promovessem intervenções nas terras indígenas. Inclusive, uma empresa estava querendo explorar determinada pedreira, colocou explosivos debaixo do solo e quase dizimou uma população inteira de indígenas, que é o caso Quichua Sarayaco versus Equador. E a Corte Interamericana condenou esses estados porque eles não fizeram consulta aos indígenas. E, por outro lado, eles mataram indígenas. E, por fim, eles desrespeitaram a propriedade comunal, porque o grande argumento é que a Convenção Americana de Direitos Humanos só fala de propriedade privada. E nesses casos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, hermeneuticamente também, ele faz uma interpretação extensiva do artigo 21 da Convenção para mostrar que você só proteger a propriedade privada, no caso indígena, você exclui os indígenas da Convenção. Porque os indígenas não têm propriedade privada. Os indígenas só possuem propriedade comunal. Inclusive, a noção de coletividade deles provém dessa propriedade comunal. Aliás, eles nem consideram que aquilo é propriedade sua. Eles consideram que aquilo é da mãe natureza, que eles chamam do Pachamama, né? Eles têm uma relação muito cordial com a natureza, e por isso que eles protegem tanto a natureza. Mais uma vez, se esse é um discurso, se esse é verdade, corresponde à verdade, isso é outra coisa, mas esse discurso influenciou a proteção jurídica. É por isso que o Brasil recebeu uma medida cautelar contrária a ele pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no famoso caso Belo Monte, da construção da usina hidrelétrica Belo Monte, que o Brasil pouco consultou os indígenas sobre essa construção. Aliás, os indígenas foram proativos e disseram, apesar de você não estar nos consultando, nós discordamos da construção dessa usina hidrelétrica. O que é que o Brasil fez? Construiu. Porque indígena não é nada no Brasil. Outra técnica que a Corte utiliza muito é a técnica do greening, que pode ser traduzido como esverdeamento. O que é essa técnica? Qual é o problema que a Corte se deparou? E aí, hermeneuticamente, foi utilizado para a gente resolver esse problema. A Convenção Americana de Direitos Humanos só estabelece direitos individuais e coletivos, ela não protege o meio ambiente. A Convenção ela não protege o meio ambiente. Os pactos de direitos civis e políticos não protegem o meio ambiente. Então, o que é que a Convenção, o que é que a Corte Interamericana de Direitos fez? Como os indígenas são aqueles que melhor cuidam do meio ambiente, uma forma de proteger a propriedade comunal, uma forma de garantir os direitos civis e políticos desses indígenas, é uma forma de esverdear as coisas, de proteger, por ricochete, o meio ambiente. Veja que isso hermeneuticamente é totalmente contestável também, né? Mas estou querendo falar do discurso. E por fim, a última coisa que eu quero falar é a questão da natureza enquanto sujeito de direitos, que talvez seja a questão mais paradigmática. Isso é baseada na Constituição do Equador. E eu quero fazer um breve quadro
comparativo entre a Constituição do Equador e a Constituição do Brasil. Como eu disse para vocês, na Constituição brasileira todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, etc, etc, bem de uso comum de todos. Veja o que eu disse, ou o que diz a Constituição do Equador em tradução livre. A natureza, ou a Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito. Não é todos nós temos direito. A natureza tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração dos seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Então, a natureza tem o direito que se permaneça com o curso natural das coisas. No Brasil, não. Nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, no Brasil ainda tem essa visão antropocêntrica. A natureza serve ao homem, não o contrário. O homem não faz parte desse mundo. O homem está exterior a esse mundo e usa a natureza para o seu progresso material, para o seu consumo desenfreado, etc, etc. No outro artigo, enquanto no Brasil a gente diz o poder público, ou seja, Ministério Público, Defensoria, associações vão proteger a natureza, na Constituição do Equador diz todo cidadão. No caso que eu vou citar mais daqui a pouco, foram 2 americanos que residiam no Equador que entraram com uma ação constitucional para proteger a natureza. Claro que eles tinham interesse também, mas aqui no Brasil não se pode. E por fim, no Equador se proíbe as patentes sobre as descobertas em relação à natureza. Você descobre um remédio a partir de um fenômeno natural. Você faz um perfume a partir do fenômeno natural. No Brasil é muito interessante. A gente chama os caras para aqui, vende a planta e eles depois vendem os produtos já feitos com os recursos que estão no Brasil, né? Só que lá no Equador nem é possível que os equatorianos façam isso. Não tem direito de patente em relação a produtos naturais no Equador. Porque a natureza não é dos homens. O homem é que faz parte desse meio natural. Veja como esse discurso ambiental influencia isso. No Brasil, o que é que a gente fez em 2015, em maio de 2015? A gente criou a Lei 13.123, que fala sobre patentes, que fala sobre proveitos naturais, etc, etc. Aí eu quero falar do caso do Rio Vilcabamba, que fica na província de Loja, no Equador. E o que é que aconteceu? Existe esse rio e uma empresa estatal estava fazendo uma estrada e jogando dejetos nesses rios. Em alguns momentos poluiu o rio e outros impediu que o rio continuasse o seu curso natural, né? Isso chegou à Corte Constitucional Equatoriana e a Corte Constitucional Equatoriana, com base na Constituição, no artigo 71 da Constituição, decidiu que sim, a natureza é um sujeito de direito. 2. Decidiu que a poluição e os entulhos jogados no rio violaram o direito à existência, manutenção, regeneração dos ciclos vitais naturais. E 3. Que o rio, veja que negócio muito inviável para a gente de pensar na nossa cultura antropocêntrica. O rio possui o direito de não ser desviado do seu curso natural. O rio não mexa no direito subjetivo do rio. Que ele tem direito a fazer os meandros que Deus concedeu. Então isso é muito diferente. Isso é muito diferente. E talvez isso seja um novo capítulo, porque isso não permanece apenas no Equador. A gente não é naquele país andino. Há um caso que corre hoje na Corte Constitucional Mexicana, no mesmo sentido. E em 1970, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, quando uma empresa queria reformular um parque, derrubar todas as árvores, um professor fez um discurso sobre o direito das árvores de existirem. Aí a Corte Suprema engoliu isso, né? Não sei como, isso seria muito interessante estudar esse contexto de uma das sociedades mais consumistas que a gente tem, mais antropocêntricas nesse sentido. Então, todos esses casos mostram a evolução dessa problemática ambiental no âmbito constitucional e no âmbito internacional. E por que eu digo que pode criar um novo capítulo da história do direito? Pode não ser nada. Pode ficar no Equador, pode ficar no México. E nos Estados Unidos essa decisão foi de 1970. Mas pode ficar nesses países periféricos e não influenciar em nada. Mas
mas pode ocorrer algumas mudanças práticas na forma como a gente considera as coisas, né? Na forma como a gente considera a natureza como sujeito de direitos, e eu já estou finalizando, meu amigo Lourenço. Primeiro, isso aqui, pessoal, não tem cientificidade nenhuma. Aliás, eu nem acredito que o direito seja alguma espécie de ciência, né? É só coisas para se pensar a partir dessa ideia. Para quem vem de uma cultura antropocêntrica, ocidental, é uma ideia esdrúxula esse negócio da natureza enquanto sujeito de direitos, né? Apesar de ser uma ideia muito interessante na minha concepção. Primeiro, atos ativistas de resistência pacífica ou até de desobediência civil passam a ser lícitos. Por exemplo, a técnica ativista de cordão humano. Vocês podem ver isso muito no Greenpeace. O Greenpeace não quer que seja derrubada essa árvore, cordão humano na árvore. Isso é um ato de desobediência civil. Se no Brasil o sujeito tem a propriedade particular e essa árvore não é uma espécie rara, etc, etc, não é uma área de proteção ambiental, ele tem direito de derrubar essa árvore. Com a consideração que a natureza é um sujeito de direitos, não tem direito mais, né? Porque a natureza não é sua. Outra coisa, no direito civil, né? Certamente sofrerão restrições à propriedade de animais. Inclusive animais domésticos, tanto a parte da crueldade com relação aos animais, como alguns animais que nós consumimos habitualmente, né? A forma como esses animais são criados para engordar, isso poderia ser considerado um crime contra a natureza, né? É igual quando Otto von Bismarck, ele fala, só que em relação à política, né? Política é igual salsicha, é melhor você não saber como são feitas. É melhor você não saber como os frangos ou as vacas que comemos são feitas. Outro efeito no direito civil, a questão da propriedade fundiária, né? Quando a atuação do proprietário ele alterar processos naturais, isso poderá ser um crime contra a natureza, considerando a natureza como sujeito de direito. É claro que hoje a gente tem uma função socioambiental da propriedade, mas eu acho que isso é muito pequeno em relação a considerar que a natureza é um sujeito de direito, né? Em terceiro, a própria propriedade intelectual. Como é que fica o registro de patentes a partir de descobertas de processos naturais? Como é que fica? Se o processo natural não pertence ao homem, se a natureza não pertence ao homem, como é que eu vou patentear dizendo que o produto é meu? Não é seu. Então, basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Agora, isso são só conjecturas. Não estou dizendo que considerar a natureza como sujeito de direitos é melhor ou pior. Só são informações novas para que vocês possuam essas informações e corram atrás, né? Eu agradeço a todos, agradeço meu amigo Lourenço Torres, agradeço por estar dividindo a banca com meu amigo Martorelli Dantas, e eu faço basicamente isso, né? Às vezes eu não sei se eu faço filosofia de direito ou direito constitucional, eu misturo os dois, mas às vezes dá alguma coisa que presta. Obrigado.